Então, você vê, né? Aquela retórica contra tudo isso, Carol. Você acha justo Pois isso é. ser a tese vigente para ser ensinada nas escolas? Não é nem justo, né? Agora vamos falar das Amazonas. Porque nós temos, junto ao Rio Solimões, o Rio das Amazonas, cara. É uma coisa linda isso, velho. E alguns povos indígenas, principalmente essas etnias, que eram etnias asiáticas, chamavam ele de Rio Maranhão, Rio Amazonas, tá bom? Mas principalmente Maranhão, Piauí, os tupis de lá chamavam de Amazonas. Foi isso que assustou os jesuítas. Peraí, por que tem esse nome? Solimões, Amazonas. Porque imagina o tupi falando Solimão, Solomon, na hora, né? Eles devem ter sacado. Porque eles não estão escrevendo, eles estão ouvindo. Amazonas, Salomão. E olha só como se dá essa história das Amazonas é de uma forma linda também. Existia uma tribo das Amazonas na África, no norte da África. E essas Amazonas, elas eram guerreiras. E elas não conseguiam ficar instaladas sempre no mesmo lugar, elas meio nômades. Elas estavam sempre apoiando guerras entre cidades. A, o trabalho delas era. A vida delas era a luta, a batalha, a guerra. Então elas participaram de guerras em todo o norte da África, no Egito, ali na região do Levante, e foram parar na Turquia, na Anatólia. Quando as Amazonas foram parar na Anatólia, elas receberam um reino um pouco afastado de onde é Troia. Só que elas ficaram entediadas nesse reino, era um reino rico até. Elas receberam como prêmio de batalha esse reino. É por isso que as Amazonas elas impressionaram tanto os gregos, porque era próximo aonde era considerado Grécia. E é impressionante. Ali, elas. A guerra veio até elas, Guerra de Troia. E as Amazonas também ficaram do lado de Troia, e não dos gregos. Foi uma guerra mundial mesmo. Tinham povos e mais povos e mais povos lutando essa batalha, metade do lado dos gregos, metade do lado de Troia. Uma guerra mundial. E as Amazonas, claro, estavam envolvidas. Em algum momento, Troia perdeu a batalha, as Amazonas voltaram aí, algumas perambular, e outras receberam a oferta dos fenícios para vir para o mundo. A mesma oferta que nossos antepassados receberam europeus, aqui que nem a minha família, né? A minha avó estava na cidade de Paliano, perto de Roma. Um dia ela viu um anúncio dizendo que crescia ouro em árvore, num país distante. Muitos italianos foram convencidos a vir para o Brasil, acreditando que nascia ouro em árvore aqui. Não sabia E disso. ela, sim, a minha avó não falava português. E ela veio parar aqui no Brasil e chegou para trabalhar na fazenda de café. Tudo bem. Depois ela se instalou em São Paulo, ali na região do Pari. Mas até isso acontecer, né, ela foi convocada, teve uma convocação de imigrantes. E olha só, as Amazonas foram convencidas pelos fenícios de que tinha um paraíso do outro lado da coluna de Hércules. Aonde era esse paraíso? Aqui, no Brasil. E as Amazonas foram trazidas pelos fenícios para cá. Essas Amazonas, que são as mesmas Amazonas descritas pelos gregos. Então elas foram trazidas para cá. E o rio levou o nome delas por conta disso, porque elas realmente tiveram uma instalação aqui na nossa floresta amazônica. Mas alguns podem se perguntar, mas e a origem das Amazonas? Eu não sei. Porque a primeiro relato histórico delas está no norte da África. Olha quanto a gente viajou.
elas podem ser originárias daqui mesmo. E é muito. Se elas Exatamente. tinham alguma ligação com o povo Atlante, elas podem ser originárias daqui e voltaram para cá. A gente não sabe exatamente se a história foi contada da forma correta, mas fato é, guerreiras amazonas da Anatólia foram trazidas, isso tem relato histórico, para um país, para uma ilha, um continente, além das colunas de Hércules no Oceano Atlântico. Onde que era esse lugar? Aqui, claro, no Rio Amazonas. É fantástico tudo isso. Pode passar, por E favor. pensa só, se elas são originárias daqui, isso é elucubração, obviamente, né? Mas a história, a tradição oral é passada entre os povos, né? Elas podem ter Claro. retornado para sua origem. Com certeza, porque essas histórias, mesmo essas histórias, elas são um pouco enviesadas. Uhum, Mesmo a história dos antigos. sim. Porque eles estão vivendo, imagina, eles estão vivendo na Grécia, na Turquia. Eles sabem de um povo lendário que vem de longe. Mas a gente tem que lembrar também que os documentos desse continente longe, extremamente rico, foram o quê? Queimados. Eu já vou contar daqui a pouco. Não, eu vou contar agora já. Porque não vai ter slide sobre isso. Mas não sei se vocês lembram, e se vocês aprenderam na escola, Cartago, que era uma cidade fenícia, só que era uma cidade que não tinha nenhuma ligação com a Fenícia Oriental. Ela tinha um estado próprio, uma cidade extremamente rica, no norte da África, onde é a Tunísia. Entrou em guerra com uma Roma que ainda não era tão grande, uma Roma que era pequena. Que ela ia até o fim da bota. Ela estava só Uhum. na Península Itálica. Era a República Romana, naquela época. Ah, essa República Romana era extremamente agressiva e eles entraram em guerra porque os dois queriam navegar o mar Mediterrâneo. Será que a origem dessa disputa não foi a saída para o Oceano Atlântico? Eles não estão contando? Pode ser, porque eles queriam desesperadamente navegar o Oceano Atlântico, o mar Mediterrâneo, ter o controle do mar. E a primeira Guerra Púnica vai ser a mais equilibrada. Os cartagineses estavam vencendo, só que os romanos roubaram um barco fenício, fizeram engenharia reversa no barco fenício e fizeram uma nova frota de barcos. E os romanos eram muito aguerridos, segundo eles mesmos contam, né, Carol? Então, os romanos sendo muito aguerridos, eles viraram o jogo, porque eles fizeram uma frota maior com os mesmos barcos dos fenícios. E a partir daí eles começam a ter vitórias, 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 até que chegam na vitória final da Primeira Guerra Púnica. Só que a Primeira Guerra Púnica não vai dar acesso aos romanos ainda ao Oceano Atlântico. Porque assim como teve a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, vai ter a Primeira e a Segunda Guerra Púnica pelos mesmos motivos que teve a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Os romanos fizeram uma penalização muito grande contra os cartagineses. E eles ficaram revoltados. Lembra da questão da Alemanha? Que eles Sim. fizeram punições exacerbadas à Alemanha? Isso surgiu, foi a mesma coisa. Eles fizeram as mesmas coisas com os cartagineses, punições exacerbadas. E os cartagineses criaram uma identidade nacional muito forte a partir disso e um ódio de Roma. E é aí que vai começar a lendária Segunda Guerra Púnica, que é onde nós temos cartagineses entrando, quase passando, levando um exército pelos Alpes com elefantes. Lembra dessa história? Oh, História incrível, emocionante dessas batalhas da Segunda Guerra Púnica, onde tudo isso é levado até um momento muito ruim para Cartago, né? Cartago é praticamente eliminada. Quando eles perdem a Segunda Guerra Púnica, eles perdem quase tudo. E daí vai ter um resquício, aí vai ter uma semi-terceira Guerra Púnica, onde os cartagineses recebem um tratado ainda mais violento. Eles não aceitam esses tratados, então os romanos invadem Cartago e queimam tudo, matam tudo, homens, mulheres e crianças, e jogam ainda sal na terra para que nada fosse plantado ali mais.
E é nesse momento que, adivinha, que os romanos vão ter acesso ao quê? Aos mapas cartagineses que levavam para onde? Pra cá. Ao Atlântico. É nesse momento. E não por acaso Roma fica super rico, né? Depois disso. Sei. Pode passar. Ah, não, esse aqui eu não expliquei. Esse aqui é importante, principalmente para os carioca. Os cariocas vão amar esse slide aqui. Você pode tirar essa minha tela vermelha aqui de cima que eu não consigo ler o slide, por favor, Carol? Tem uma tela vermelhinha minha aqui, uma imagem minha. Você Peraí. mesmo consegue Consegui. arrastar ela. Isso. Beleza. Tá, não estava conseguindo ver o slide. Vamos lá. Ali na Anatólia existia um povo chamado Cário, que é um povo também muito importante na história da Anatólia, muito importante na história do mundo. Os cários fizeram um império na Anatólia, onde inclusive esse império tinha Troia sob o comando da Cária. Só que os cários tinham uma ótima personalidade, assim como os fenícios, e era um povo mais diplomático. Exímios navegadores. Em algum momento da história, os cários também vieram parar no Brasil, só que os cários, quando eles chegaram ao Brasil, e assim nós vamos falar dos cários, gregos barra cários, no caso aqui, porque eles falavam grego e etc. Tá? Então, gregos cários. Eles chegaram até o Brasil e deixaram uma fortíssima impressão aqui. Tanto que vários nomes fazem referência aos cários. Olha só. Inclusive, a palavra homem branco em tupi é cari. Olha que interessante isso. Cará, carará, caru, cari, cariri, caiarari, caraí, caraíba, cário. Tem essa palavra cário e cariboca. Mais interessante é o carioca. Porque assim, em grego, oika, em grego, estudem isso, também é referência à casa. E todo mundo sabe no Brasil, aprende na escola que como é que é o nome da casa do índio? Oca. E chamavam os homens brancos de cari. É daí que vem carioca, a casa oca, do homem branco. Mas na verdade é a casa dos cários. Então a palavra carioca é a casa dos cários, a casa do homem branco, que advém desse contato com os gregos. Uau. Não é interessante? Com os gregos que viviam na Cária, na Anatólia. Eu estou fazendo uma lista aqui, André, dos povos que chegaram no Brasil, enquanto você está falando, né? Estou com os atlantes, fenícios, os hebreus, os tirrenes, os etruscos, as amazonas, os cários, os egípcios, né? Os cários gregos. E a história antiga e a referência do livro que você está republicando vai trazer muitos contextos comerciais, contextos de guerra, de domínio. Mas eu fico aqui com a minha pulga atrás da orelha, se você puder comentar um pouco a respeito. Se aqui é a origem de toda a humanidade, né? A origem da primeira humanidade, Atlante, Muril, Ratanabá, enfim. Será que esses povos todos não estavam tentando voltar para casa? Porque isso pode ter ficado nas memórias, sabe? E é claro que a história não vai contar isso de uma maneira formal. Porque a história é sempre contada baseada em relacionamento, em parte comercial, em guerras. Nunca sobre questões mais profundas, né? Filosóficas, eu diria. Não é só possível, como provável. Provável. É nisso que eu acredito, hoje em dia. Inclusive os sumérios. É. Porque não, Sim, é porque muita gente interagindo com um único por continente. uma coisa simples. Ninguém sabe de onde vem o sumério. Ok? Mas esses filólogos, inclusive filólogos... um livro de filologia que eu encontrei do século XIX na Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos, em inglês, publicado no século XIX. Um pesquisador de lá encontrou
referências, particularidades entre o sumério e o tupi. Eu encontrei uma também. A palavra Sumé, por exemplo, é um deus tupi. Olha só. Uma divindade tupi chama Sumé, Carol. Isso é um escândalo. Isso é escandaloso. Agora, existem poucas línguas no mundo que são aglutinantes. São poucas. Acho que não tem nem 10 línguas assim. É o basco, tem uma língua no norte da Europa, não chegam nem a 10. O sumério era aglutinante. Tupi também. Então, é impressionante, gente, onde nós podemos chegar pesquisando tudo isso. A raiz da história proibida está aqui. É isso que eles não querem que a gente descubra. Mas não deu tempo do Schoenhagen chegar a essas conclusões. Isso vai caber a nós provar isso. Que eles estavam tentando voltar para casa. Porque, gente, olha o tamanho do território da Europa. É uma piada de mau gosto perto. Desculpa. Eu não estou sendo patriota. Assim, o meu sangue é europeu. Não posso negar. Mas, cara, o Brasil é infinito, é gigante. Né? Faz muito mais sentido isso que você está falando. Que eles estavam tentando retornar para casa. Eles passaram um tempo aí, ó. Pelo amor de Deus, eu quero voltar para casa. Entendeu, Carol? Mas vamos lá, vamos seguir. Boa pergunta, excelente. Como sempre, hein, Carol? Vamos lá. Aprendendo Isso é com muito você. curioso. Nas histórias tupis, as histórias que os tupis contaram para os jesuítas falam de um continente chamado Caraiba, que ficava no Mar do Caribe. Então, onde é o Mar do Caribe aqui hoje em dia, a palavra Caribe vem disso, era um continente. E os tupis diziam que a origem deles era desse lugar aqui, que afundou. E ainda estava afundando na época dos fenícios. Vocês vão perceber por quê. Por exemplo, esse nome aqui, Caracas, tem essa origem de Caraiba, por exemplo. Porque, é claro, o primeiro local que os tupis aportaram foi no norte da Venezuela. É por isso que a origem dos tupis está no norte da Venezuela. Depois eles imigraram para o Brasil. Certo? Entendido até aqui. Então os tupis falaram sobre esse local. O mar do Caribe, continente das Caraíbas, ou Caraibas. Tem uma rua em São Paulo chamada Rua Caraibas, que é próxima ao estádio do Palmeiras. Tem a Rua Turiaçu, que é o nome indígena, né? E a Rua Caraibas, em cima da Turiaçu. Olha só que impressionante. O Ludwig Schoenhagen conseguiu apurar uma história, está no capítulo do livro dele, que é assim extremamente interessante. Os fenícios são responsáveis pelo resgate dos tupis. O continente ainda estava em catástrofe, ainda estava afundando quando os fenícios chegaram. E os fenícios precisando de mão de obra, porque lembra que é um povo que não é muito grande. Eles estavam precisando formar colônias, tribos no Brasil e explorar locais. Então, eles fizeram essa parceria com quem? Com os tupis. Porque os tupis eram remanescentes em um povo bastante evoluído que vinha dessa catástrofe. Então, eles com os navios fenícios, eles começaram a resgatar os tupis e distribuírem eles pelo Brasil, pelo litoral brasileiro. Foi assim que os tupis chegaram ao litoral brasileiro, nos navios fenícios. Vamos passar. Não é à toa que o deus principal dos tupis é o Tupã. E o deus principal lá da Cária, da Anatólia, era o deus Pan. Que
A partir daí, eles fizeram uma confederação marítima Pelasgo-Tupi. Oh, Para quem quiser entender melhor essa coisa incrível, esse momento incrível, inclusive se tiver algum tupi assistindo isso, é difícil achar alguém com sangue totalmente, né, 100% tupi hoje em dia, mas tenta rever essa história. Né? É incrível essa história, contada por eles mesmos. Claro que foi reinterpretada daí. uhum. Por isso que na mitologia deles tem dilúvio, tem todas essas coisas. Então, tem o deus Pan e o deus Tupã. Segundo os estudos do Schoenhagen, o deus Pan é o deus mais antigo da Centro-Ásia e da Anatólia. E já é uma divindade que vai chegar muito mais fraca na mitologia grega. Mas nessas regiões ela era muito, muito importante. A religiosidade do deus Pan.